Olá pessoal, aqui é o professor Marcos Vinícius. Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os fundamentos da evolução biológica. É uma aula para vocês, pessoal do terceiro ano do ensino médio, né? É a segunda aula do terceiro bimestre, certo? Então nessa aula é uma aula introdutória sobre o assunto evolução. Então, prestem atenção, assistam a videoaula e façam as suas anotações no caderno, tá certo? Um forte abraço e até mais! Olá, pessoal! Hoje, na aula, vamos falar sobre os fundamentos da evolução biológica, né? Essa aula é para o terceiro ano do ensino médio. Nós vamos falar sobre as principais teorias, né, e os conceitos apresentados por Darwin e Lamarck. Quem está dando essa aula hoje sou eu, aqui, o professor Marcos Vinícius Rodrigues da Silva, né? Eu vou explicar, né, eu vou dar a explicação sobre o lamarxismo e o darwinismo, né, e a sua importância para a evolução. O Lamarck, né, Jean-Baptiste de Lamarck, ele disse o seguinte, né? Sugeriu em 1809 que os seres vivos evoluíam ao longo das gerações. Então essa foi uma das primeiras afirmações de que os seres vivos eles não vinham prontos, né? Os seres vivos eles estavam em um constante processo de evolução, né? E essa evolução ela era temporal, né? Ela ao longo das eras, ao longo dos milênios, né? Isso ia acontecendo num processo natural. Ele afirmou isso no livro Filosofia Zoológica. Duas principais propostas do livro Filosofia Zoológica, né? Então, as duas principais propostas de Lamarck era, né, a primeira lei era a lei do uso e do desuso, né? A segunda lei é a lei da transmissão das características adquiridas. A explicação do uso e desuso, né? Segundo Lamarck, uma criatura, um ser, ele poderia adquirir certas características, como por exemplo a zebra, né? Ao tentar esticar o pescoço para alcançar a copa das árvores, com o passar do tempo o pescoço da zebra foi crescendo naturalmente até alcançar a copa, né? Até alcançar a copa das árvores. Essa, no caso, é a primeira lei, que é a lei do uso e do desuso, que é uma lei lamarxista. A explicação da segunda lei, da transmissão de características adquiridas. Ele dizia que uma vez que o indivíduo, né, no caso da zebra, ele adquirisse essas características, ele passaria automaticamente essas características para os seus descendentes. A explicação da segunda lei de transmissão das características. Aqui nós temos um exemplo. Por exemplo, aqui nós temos o ator Arnold Schwarzenegger. Ele adquiriu certas características especiais após anos de treinamento físico exaustivo, né? Então, se Lamarck tivesse certo, né, o Christopher Schwarzenegger, que é filho do Arnold, ele teria também essas mesmas características, né? E como vocês estão vendo na figura ao lado, essas características elas não foram repassadas automaticamente, né? Não é porque o Arnold treinou, adquiriu lá a sua estrutura, a sua bioestrutura muscular, né? Toda uma fisiologia de atleta, que o Christopher, que é o filho dele, ele automaticamente iria herdar essa característica. Então, a imagem aponta
que Lamarck ele não estava correto, né? Pelo menos na segunda lei, que é a lei da transmissão de características adquiridas. Darwin, Charles Robert Darwin. Em 1859, lançou o livro A Origem das Espécies por meio da Evolução, né? Então, nós podemos perceber que ele lançou o livro depois que Lamarck, né, já teria feito a sua publicação. Só que no livro ele comenta, ele desvenda alguns enigmas referentes à evolução e ele contesta também Lamarck quanto às suas afirmações da primeira e da segunda lei. Darwin notou que ele notou primeiramente referente à reprodução. Os seres vivos têm certa facilidade de se reproduzir, mas nem todos os descendentes conseguem chegar a gerar seus próprios descendentes. Essa foi a primeira coisa que Darwin notou. Depois, Darwin notou que existe um processo de diferenciação. Os descendentes dos seres vivos não são iguais exatamente. Todos têm pequenas diferenças individuais. Então, existe uma diferenciação entre os ascendentes e os descendentes. Hereditariedade, né? Algumas dessas características são hereditárias, né? Muito embora exista uma diferenciação, mas muitas das características, né, que nós chamamos de fisiotipo, né, eles são passados de pai para filho. Segundo as ideias darwinistas, em qualquer espécie de seres vivos, alguns indivíduos possuem características que os tornam mais aptos a sobreviver do que outros em determinado ambiente. Por exemplo, um deserto, um ambiente de estepe, né? Existem indivíduos que estão mais adaptados, né? A estepe é um terreno onde você não tem árvores, né? Você tem uma grama baixa, um grande território composto quase que majoritariamente por grama baixa, né? Por capim e grama baixa. Então, dificilmente uma criatura arborícola iria sobreviver nesse ambiente, né? Existem também os ambientes de montanha, são ambientes que têm uma elevação ao nível do mar muito grande. Então, os indivíduos têm que ser adaptados a escalar, né? Dificilmente um indivíduo que não escale sobreviveria nesse ambiente. Nós também temos um ambiente aquático, onde requer um grande número de adaptações para que o indivíduo consiga sobreviver nesse ambiente, principalmente no mar, porque além disso, o indivíduo ele tem que ser capaz de expelir o excesso de sal do seu organismo, né? Existe toda a questão natatória, existe a questão de temperatura. Então o indivíduo ele tem que estar adaptado ao ambiente. O ambiente é um fator preponderante, né, quando se fala em evolução. Os indivíduos mais aptos têm maiores chances de chegar à vida adulta e, consequentemente, de transmitir essas características aos seus descendentes. Quando é que a gente pode considerar que um ser ele está na fase de vida adulta? Quando ele é capaz de se reproduzir, quando ele já está na sua fase reprodutiva. Então, nem todos os indivíduos conseguem chegar à fase reprodutiva. O indivíduo pode ser especial o tanto que for, né? Ele pode ter características especiais, mas se ele não se reproduzir, essas características fatalmente, né, irão se perder.
Seleção natural. Exemplo. Ó, aqui nós temos alguns besouros, né, que sofreram o processo de diferenciação, né? Nós temos um indivíduo aqui numa tonalidade um verde mais escuro, um verde menos escuro, um verde mais para o claro e um verde muito claro, né? Qual desses indivíduos vocês acham que estaria mais adaptado a esse ambiente, né? Esse ambiente da imagem aí, ó. É um ambiente de folha mais escura, né? Com certeza, o indivíduo que estaria mais adaptado a esse ambiente é o besouro de cor mais escura, né? No processo de diferenciação, a natureza ela vai fazendo testes, né? Os indivíduos eles vão se reproduzindo e existe um processo de diferenciação entre eles, mas se você não está adaptado àquele ambiente, você fatalmente existe uma probabilidade maior de você ser predado. Por exemplo, um inseto cruzou com um outro, houve um indivíduo que nasceu com uma coloração mais clara, né? Esse indivíduo de coloração mais clara dificilmente ele sobreviveria no ambiente da imagem, porque um pássaro, né, ou um réptil, com certeza iria ver ele com mais facilidade. Aqui nós temos um outro exemplo para que vocês vejam, né, a diferença da cor dele comparado com o ambiente. E aqui o inseto mais claro, né? Outro inseto mais claro também. Então, ó, aqui eu coloquei na imagem aqui, só voltar aqui. Aqui eu coloquei na imagem para que vocês possam ver os insetos comparados com o ambiente, o besouro. Aqui está o besouro de cor mais escura, aqui está o besouro de cor menos escura, aqui está o besouro de cor intermediária e aqui está o besouro de cor clara. Nós podemos perceber que, adaptado a esse ambiente, os indivíduos de cores mais claras, eles são mais notáveis, né? O que, para questão da sobrevivência, não é um bom negócio. Quanto mais você é notado, quanto mais você é extravagante dentro desse ambiente, mais fácil é para o predador te ver, né? Claro que o indivíduo, né, melhor adaptado seria um inseto de cor mais escura, né? Então esse indivíduo de cor mais escura é o indivíduo, né, que está mais adaptado ao ambiente, né? Esse ambiente ele favorece o indivíduo, né, que se adapta, que está mais adaptado para sobreviver naquele ambiente. Ele está apto àquele ambiente. Então aqui nós chegamos ao fim, certo? Claro que eu falei que indivíduos muito exuberantes eles têm menos chances de sobreviver no ambiente, mas a evolução ela trabalha em muitas frentes, né? Ela acontece em muitas frentes. Então o processo de diferenciação favorece algumas coisas, como por exemplo o pavão. Por que a fêmea é tão sem cor, né? E ela é tão menos exuberante que o macho, né? O macho ele é muito mais exuberante, ele tem penas muito mais chamativas. Existe uma teoria moderna de que essa evolução seja proposital, porque as fêmeas preferem machos mais exuberantes, porque no caso de uma predação, o alvo principal seria o macho e não ela, né? Então temos até imagens na internet que mostram isso, que quando um bando vai ser atacado, o primeiro a ser o alvo são os machos mais exuberantes. Então a fêmea prefere
prefere se relacionar com machos mais exuberantes, porque no caso de uma pessoa, o, o indivíduo que estaria dentro dessa linha de frente, né? Então, pessoal, eu coloquei junto com o vídeo, na descrição do vídeo, eu coloquei uma atividade, certo? Essa atividade vocês irão responder e ela vai compor nota, certo? Eu coloquei também um mapa conceitual para vocês sobre evolução, então vocês vão baixar esse mapa lá. Eu coloquei disponível no Google Drive, certo? Então vocês vão baixar esse mapa. Isso aí vai ajudar vocês também a responder a atividade, e também nós vamos utilizar esse mapa em aulas posteriores, inclusive até para vocês estudarem para as provas mensais e bimestrais. Então lá tem toda a evolução dos seres vivos, a questão dos fósseis, das rochas sedimentares e as principais teorias acerca da evolução, que são as teorias lamarckistas e darwinistas. Claro que vocês têm que compreender que as teorias darwinistas elas se sobrepõem porque são mais modernas, foram mais bem estudadas e mais bem catalogadas, então elas se sobrepõem cientificamente às teorias lamarckistas. Mas não podemos esquecer que Lamarck foi um grande contribuidor, porque ele foi precursor. Sem as pesquisas dele, Darwin com certeza não chegaria às suas conclusões, né, aos seus estudos. Então é isso, pessoal. Um forte abraço para todos vocês e até a próxima aula.